Fala, amigo do Jumper Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar dessa renovação do Chet Holmgren que causou tanto nas redes sociais para quem gosta da NBA, para quem acompanha a NBA, e essa renovação que, cara, pode mudar o futuro do Thunder, mas também pode não ser tão pesada assim. Eu vou falar um pouco disso hoje, dividir um pouco o vídeo entre o que eu acho da contratação, da renovação, o que eu acho desse salário que foi oferecido para ele, e um pouco sobre o futuro do Thunder daqui para frente, se isso pode acabar virando uma dinastia ou se isso pode implodir o que é uma base sólida de uma equipe que acabou de ser campeã. Mas antes eu peço que você já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo e já comenta aqui o que você achou. Se o Sam Presti fez certo de renovar um contrato máximo com o Chet Holmgren ou se ele pode ter colocado o futuro do time a risco com essa renovação. Começando pelo contrato, o Chet Holmgren acertou ali uma renovação com o Thunder por 5 temporadas e 250 milhões de dólares. Esse contrato começa a valer a partir da temporada 2026 e 27, que não é a próxima, é a seguinte, e na próxima temporada ele vai jogar ainda com um contrato de calouro, recebendo ali cerca de 13, 14 milhões de dólares. Na minha opinião, o Thunder acaba pagando preço por ter sido campeão. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Thunder, não vou dizer que não esperava, que não era o plano, mas a expectativa era que esse time chegasse nesse ápice na próxima temporada ou na seguinte. Eles alcançaram antes, foram campeões antes do esperado. E por conta disso, o preço do Chet Holmgren, por exemplo, sobe. E aí ele acaba recebendo um contrato máximo, mesmo sem ter provado em quadra ainda, pelo menos falando de números, tá? Não tô falando da parte de jogo, do que ele representa do jogo do Thunder, mas em número ele não é um jogador que representa um contrato máximo. Ele é um jogador que veio de uma temporada de 15 pontos por jogo, 8 rebotes por partida, acertando 37% do perímetro. E aí, sejamos sinceros, eu não acho que esses números sejam números de um jogador que merece contrato máximo. Ah, mas ele é a terceira opção do time, o Shea é a primeira, o Jalen Williams a segunda. Sim, esses jogadores eu concordo que mereçam um contrato máximo. O Chet Holmgren, eu não vejo que ele ainda fez por merecer isso. E aí eu concordo que ele é um jogador de extremo potencial, ele é um jogador que consegue espaçar a quadra, ele é um pivô bastante móvel, ofensivamente ele tem muito a evoluir e defensivamente eu já acho que ele é um dos melhores pivôs da NBA. Isso eu tenho que dar o crédito para ele, que o Holmgren realmente já é uma âncora defensiva desse time do Thunder. Mas o fato é que, cara, eu acho que 50 milhões por temporada para ele, nesse momento da carreira, é uma coisa muito alta. Eu entenderia uma renovação na casa dos 40, 45 talvez, mas 40 milhões eu acho que faria mais sentido. Mas o Thunder acabou pagando o preço de ter sido campeão e aí o preço de todo mundo acaba subindo. A gente viu isso, por exemplo, com o Bruce Brown, que foi campeão com o Denver Nuggets, sendo uma peça de rotação importante e acabou saindo de lá com um contrato muito grande para o Indiana Pacers e não vingou. Não estou falando que vai ser o caso do Holmgren, mas os jogadores que são campeões acabam tendo ali o seu preço elevado por conta disso. E aí o porquê que eu acho que o Holmgren não é um cara que mereça já o contrato máximo. É só você comparar ele com o Paulo Banqueiro, por exemplo, que é um cara que é da mesma classe de draft que ele. O Banqueiro foi a primeira escolha, ele foi a segunda, e o Banqueiro acabou de renovar com o Orlando Magic também por um contrato máximo. A diferença é que o Banqueiro é a cara do Orlando Magic, ele é a cara da franquia, ele é a estrela do time, fez 26 pontos por jogo na última temporada. Então, quando você olha para o desempenho dentro de quadra, você já vê o Banqueiro sendo realmente a estrela. E o Chet ainda não. E, sinceramente, eu não vejo o Chet Holmgren se tornando a cara do Thunder tão cedo. Eu acho que ele vai ser, até o final desse contrato, se tudo se mantiver, ele vai continuar sendo a terceira. Quando você pensa no Thunder, você vai pensar no Shea, no Jalen Williams e depois no Chet Holmgren. Eu dificilmente, né, eu não consigo pensar que ele vai ultrapassar esses dois e se tornar a cara da franquia. Pode acontecer, ele pode evoluir, se tornar um jogador muito acima do que ele é hoje. Mas nesse momento não é o caso. E aí tem a parte também que é preocupante, que são as lesões. O Chet Holmgren é um cara que perdeu a primeira temporada inteira de calouro, né? Perdeu a temporada de calouro com uma lesão no pé. Jogou o segundo ano, ele jogou todos os jogos, mas a temporada passada, em que ele acabou sendo campeão com o Thunder, ele perdeu 50 jogos por conta de uma lesão no quadril, ficou 3 meses fora. Então é um jogador que, até hoje, ele jogou só 40% dos jogos do Thunder que ele poderia ter jogado. E aí você tem um desempenho dentro de quadra que, numericamente falando, estatisticamente falando, não condiz com o jogador de contrato máximo, além do fato dele não ser um jogador que tenha se mostrado um jogador muito durável até aqui. E aí é que entra essa parte que para mim preocupa um pouco do contrato dele, porque o Thunder
pagou demais, e eu entendo que era o planejamento, tá? Manter o Chet Holmgren no Thunder, eu não acho que existia um outro caminho, não dá pra deixar ele ir embora, mas eu realmente acho que foi um salário um pouco mais alto do que poderia ser. E o que isso representa para o futuro do Oklahoma City Thunder daqui para frente. Vamos lá, o Thunder renovou com o Chet Holmgren agora, renovou com o Shai Gilgeous-Alexander também, com um contrato Supermax até a temporada 2030-31. O contrato do Holmgren também vai até a temporada 2030-31. E ainda vai renovar com o Jalen Williams, que é a outra estrela do time. Essa renovação deve sair nos próximos dias, se é que já não saiu quando você está vendo esse vídeo. E o fato é que o Thunder vai ter 3 jogadores com contrato máximo. E o resto do time? O que é que vai acontecer? O time vai ter dinheiro para continuar mantendo um elenco de apoio forte como é esse time do Thunder? Porque o que a gente viu nessa temporada que passou, que foi campeão, é que, cara, o Thunder era um elenco muito unido, um elenco muito forte, que você tinha, assim, a sua superestrela, você tinha, assim, o seu Scottie Pippen, como ele foi comparado, que é o Jalen Williams, mas você tinha ali um elenco de apoio muito forte e muito unido. E o Thunder não vai conseguir manter esse elenco. E essa é a parte que preocupa. A NBA atual está mostrando que não adianta você ter só 2 estrelas, 3 estrelas no elenco e não ter um elenco de apoio que possa ser competitivo, que quando os seus astros estiverem fora da quadra, você vai sofrer e você vai perder. E o fato é que na temporada 2026-27, né, não a próxima, a seguinte, o Thunder só tem mais 17 milhões antes de estourar o teto o segundo teto de multas da NBA, que é o Second April. E aí a equipe passaria a sofrer algumas sanções pesadas, multas muito altas, poderia perder a escolha de draft. Então, assim, a equipe tem 17 milhões ainda que pode oferecer com os contratos que tem vigentes. Vai oferecer um contrato máximo do Jalen Williams na casa ali dos 50 milhões. Vamos colocar a mesma coisa que o Chet vai receber. Ele vai receber um pouco mais porque ele já foi ao Star, né? Mas vamos colocar os 50 milhões. Então você faz a conta aí, são 33 milhões acima do Second Apron. Quer dizer que o Thunder vai precisar liberar esse espaço na folha salarial se não quiser ficar pagando essas multas muito altas. E aí você começa a analisar e percebe que o Thunder tem nesse momento, para 2026-27, você tem o Shai Gilgeous-Alexander, você tem o Caruso, você tem o Chet Holmgren já com contrato renovado, o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins, o Jalen Williams que renovou o contrato, o Thomas Sorber, que é novato, e o AJ Mitchell, que também renovou o contrato. São só eles que têm sob contrato, e vai ter o Jalen Williams também, que vai renovar. Os outros jogadores não têm contrato. Provavelmente o Thunder vai precisar abrir mão do Hartenstein, dessa team option aqui. O Hartenstein tem uma team option de 28 milhões e meio, o Lu Dort tem uma team option de 18 milhões, o Kenrich Williams tem uma team option de 7 milhões. Se você liberar o Williams e o Hartenstein, você já consegue pelo menos encaixar o contrato do Jalen Williams. Então, assim, o que é garantido é que a temporada 2025-26, o Thunder vai ter o elenco que foi campeão praticamente intacto para tentar o bicampeonato e tem grandes chances de conseguir. Para 2026-27, o Hartenstein já não deve mais estar no elenco. O Kenrich Williams não deve mais estar no elenco. O Cason Wallace vai ter que renovar. Ele tem uma team option aqui, e se não for em 2026-27, para 2027-28 ele vai ter que renovar. Então o Thunder já vai ter que se preocupar com mais uma renovação, e quanto mais o Thunder deixa para frente, mais caro fica esse contrato. Então é bem possível que já para 2026-27 tenha uma renovação aqui do Cason Wallace. Vai ter o Nikola Topic, que é novato, que foi campeão sem jogar e que agora está jogando na Summer League, e é uma aposta de futuro para esse time, mas é pouco. E aí eu acredito, por exemplo, o Cason Wallace é uma renovação prioritária para esse time, porque ele é um jogador que vai fazer uma função muito parecida com o Alex Caruso, que tem contrato até 2028-29, mas que dificilmente vai ficar até o final desse contrato, muito por conta dessa questão salarial. O Thunder deve acabar envolvendo o Caruso em alguma troca para diminuir a folha salarial, para que possa depois renovar com outros jogadores, como o próprio Topic, como o Thomas Sorber. O Hartenstein deve ser substituído pelo Jalen Williams e pelo Thomas Sorber, né? Os dois jogadores mais jovens do time devem ocupar esse espaço que o Hartenstein está fazendo. O Lu Dort tem especulação de que ele pode assinar um contrato mais baixo para ficar no Thunder. Mas sejamos sinceros, o Lu Dort já foi campeão. Se tiver uma proposta, ele sendo agente livre e restrito, que ele vai ser na temporada 2027 e 28, eu não acredito que o Lu Dort assinaria um contrato menor só para ficar no Oklahoma City Thunder. Pode ser que sim? Pode. Mas, cara, não faz sentido. A gente não vê historicamente isso acontecer. Então, o fato é que o Thunder garantiu os seus 3 astros até 2030-31. Mas o elenco de apoio vai ser bastante mexido até lá. Tem mais um ano com esse time inteiro, e depois o Sam Presti vai ter que se movimentar para trazer outras peças para que esse time se mantenha competitivo daqui para frente. Quer dizer então que o Thunder não vai conseguir? Não. O Thunder tem milhões de escolhas de draft, o Sam Presti já se mostrou que ele é um bom recrutador, né? Um cara que escolhe muito bem no draft,
mas ele vai precisar continuar acertando, como ele acertou já diversas vezes, mas ele também já errou. O Sam Prest também já fez algumas escolhas ruins de draft. Ele já pegou caras como Terrence Ferguson, como Perry Jones, como Art Goodwin. Então, assim, o Sam Prest também não acerta sempre. E aí o Thunder vai precisar que ele acerte cada vez mais, ou que ele seja um cara muito criativo com algumas trocas para conseguir trazer jogadores que se encaixem nesse elenco e que façam parte de um time que se torne, né, que continue sendo esse time forte por muitos anos. Então, assim, essa renovação do Chet e do Shea e do Jalen Williams estavam no planejamento do Thunder? Com certeza sim. Acho que a renovação dos seus principais jogadores está sempre na prioridade das equipes. Isso facilita a vida do Thunder? Não. Isso dificulta um pouco porque é uma renovação muito alta e você vai prender grande parte da sua folha salarial em 3 jogadores. E aí o Sam Prest vai ter que dar um jeito de montar um elenco de mais 12 jogadores com um pouquinho que restar, sem que a equipe tenha que pagar multas muito grandes e sem que a equipe fique engessada por muito tempo. Então a tendência é que o Thunder, a partir de 2026 e 2027, seja um time muito modificado em relação ao que foi campeão, mas não necessariamente que isso vai impedir uma dinastia da equipe. Pode acontecer? Pode. O que a gente viu nos últimos anos é o Sam Presti fazer um bom trabalho, conseguindo montar um time jovem através do draft, com poucas contratações na free agents, trazendo um técnico da D-League, o Mark Daigneault, que deu super certo no Thunder. É um trabalho que já se mostrou vencedor e que tem uma base muito sólida daqui para frente. Vai acontecer uma dinastia? Cara, as regras da NBA, as mudanças feitas, são para que dinastias não aconteçam. É só ver que com a Dan Silver muitos times já foram campeões e na época do David Stern foram mais de 30 anos e pouquíssimos times que foram campeões. A época do Stern era uma época de dinastias, a época do Adam Silver era uma época mais competitiva e isso é bom para a NBA porque você não centraliza os grandes jogadores, não centraliza os títulos nos grandes mercados, que era o que acontecia anteriormente. Então o Thunder vai ter ainda mais uma temporada em altíssimo nível, se ninguém se machucar, com esse elenco inteiro que já foi campeão, em busca do bi e sai como o grande favorito ao bicampeonato. E depois disso, é uma equipe que segue muito forte, vai ter seus 3 principais jogadores com contrato até 2030-31, e aí o Sam Presti vai precisar trabalhar bastante para manter um time organizado e um time que consiga jogar junto. Não são as mil maravilhas, porque você perde a flexibilidade na força salarial, mas também não é esse problema todo que muita gente tem achado que pode ser. Então é isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa renovação, se o Chet Holmgren merece esse contrato todo. Aproveita para seguir o Jumper Brasil nas redes sociais e acessar o nosso site jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA.